você primeiro me falasse o seguinte: como que essa pessoa que te atacou é um ex-companheiro seu, mas quando que começou esses casos de violência? Ele, porque ele estava sempre criando situações de que os homens que eu conversava na internet, eu estava tendo algum caso extraconjugal. E aí a gente começou Era possessivo, né? Era muito possessivo. Ele entrou nas minhas contas, hackeou meu Instagram, começava a conversar com as pessoas como se fosse eu. E tudo isso não são falas que eu estou dizendo, são coisas que ele mesmo confessou para mim e eu tenho tudo escrito por WhatsApp das conversas dele confessando para mim. Tanto ele não hackeou só as minhas contas, como contas de outras pessoas que ele imaginavam que eu tinha alguma coisa. Meu Deus. Aí, a partir desse episódio, você viu que não era pra você e tentou se afastar dele. Tentei me desvincular dele de todas as formas possíveis, eu me afastava e aí foi escalonando assim, né? Chegou aos últimos meses agora ele me dizer que ele sabia a hora que eu chegava em casa, a hora que eu saía, quem ia no meu apartamento, a hora que a pessoa ia embora. Ele sabia absolutamente tudo sobre a minha vida. Ele dizia que ele tinha um detetive particular, que me rastreava, que sabia de tudo. Foram, assim, momentos e dias em que eu achei que eu não ia conseguir. As pessoas próximas que me conhecem sabem que eu já venho passando por isso desde o início do ano. Eu me mantive afastada do meu trabalho por muitos meses, trancada dentro de casa. Tentei contra a minha vida em alguns momentos por não acreditar que seria capaz de me desvincular disso. Sua vida virou um inferno. Virou um inferno, né? O ano passado eu tinha uma vida totalmente estável, onde eu era dedicada 100% ao meu trabalho, as pessoas, né, sempre falando muito comigo sobre isso, e esse ano a minha vida ela virou de cabeça para baixo. Eu acho que o auge para ele foi quando eu consegui me desvencilhar disso e voltei ao trabalho em meados do meio de julho e comecei a voltar ao meu trabalho, voltar a estar mais presente nas redes sociais e aí foi quando foi intensificando mais ainda. Nesse processo todo, eu sempre mantive contato com ele, né, por conta de que eu tinha muito medo das ameaças, então, de certa forma, eu mantive esses contatos com ele. Você literalmente quis se afastar, não queria mais esse relacionamento, que é abusivo, possessivo, tá claro, né? Mas ele não te deixou em paz em nenhum momento. Em nenhum momento ele me deixava em paz. Para eu dormir, eu tinha que desligar o meu telefone, porque dava 1, 2 horas da manhã, ele imaginava que eu estivesse com alguma pessoa, ele começava a me ligar desesperadamente e me mandar mensagens ofensivas, dizendo que eu estava com outros homens, e aí para eu dormir, eu desligava o telefone e dormia. Né, para eu poder trabalhar no outro dia, para eu poder estar bem, porque já houve um processo em que eu passava noites em claro falando com ele no telefone. Sempre com medo. Sempre com muito medo e sempre tentando manter as coisas para que não chegasse aonde chegaram. E agora, esse último episódio, como tudo começou? Esse último episódio, antes de eu viajar para São Paulo, eu já não estava falando com ele há algum tempo, porque ele já estava nesse processo muito agressivo. Eu estava trabalhando em um outro local, onde ele cismou que eu tinha um caso com essa pessoa, onde eu trabalhava, e começou a me perseguir sobre isso muito, de forma intensa. E aí eu comecei a cortar todos os vínculos, não queria mesmo de forma alguma, porque ele começou a me prejudicar profissionalmente também. E viajei para São Paulo nesse congresso. Na sexta-feira ele começou o contato comigo dizendo que a cachorra dele tinha falecido e que ele sabia que eu gostava muito dela e queria me dar notícia. Eu respondi ele ali, né, para que ele se acalmasse, mas aí foi escalonando. Ele começou a me ligar de madrugada, eu não atendia porque eu não queria falar com ele, porque de certa forma aquilo me fazia mal. E aí, na cabeça dele, ele deduziu que eu estava com outros homens. E era sempre assim, nunca era só um homem, sempre era vários homens no plural. Meu Deus. E aí eu voltei de São Paulo, ele na segunda-feira falou comigo que queria me ver, que queria ver o meu cachorrinho, que ele sabe que eu tenho um cachorrinho, pra gente conversar e tudo mais. E eu aceitei, porque das outras vezes eu fazia isso para acalmar, né? Porque, como eu disse anteriormente, eu tentava manter essa comunicação com ele para ver se um dia, na esperança, ele desistiria de mim e encontraria outra pessoa e seguiria o caminho dele. O que não aconteceu, porque cada vez mais ele ficou mais agressivo. Ele me buscou onde eu estava, num cliente que eu trabalho, e me levou para casa dele, até então isso com o meu consentimento, sim, né?
Quando chegou lá, eu percebi que tinha algo muito estranho acontecendo no local, mas tentei manter a calma sobre tudo isso. Quando deu mais ou menos por volta de 9 horas, ele me convidou para subir para o quarto dele. Eu já estava muito nervosa, mas tentando me manter ali como se tivesse tudo bem, com medo, né, da situação, porque ele estava muito estranho. E aí foi quando começou, né, perguntar coisas da viagem, que ele sabia, que ele tinha prova, que ele tinha certeza. E eu negando, e isso durou até umas 2 horas da manhã. Que foi quando, de fato, eu levantei e falei que ia pedir Uber e ir embora. Foi a gota d'água que faltava para ele explodir. No mesmo momento em que eu disse isso e que eu levantei, ele já avançou em cima de mim, me puxou pelo cabelo, me jogou na cama. Ele já estava com um cinto, né, desses de calça de tecido no pé da cama, que eu acho que já estava na cabeça dele, né, para fazer aquilo. E ele passou o cinto na minha cabeça, deu 2 voltas e ficou atrás de mim, puxando esse cinto. Eu só consegui enfiar a mão por dentro e segurar, e comecei a gritar, pedir socorro, né? Mas o socorro provavelmente ninguém deve ter ouvido, e ele mandando eu calar a boca, ficar quieta, enquanto ele puxava o cinto com uma mão, com a outra ele começou a deferir golpes no meu rosto. E eu fiquei nessa luta com ele por volta de 40 minutos, 30, 40 minutos, lutando com a minha vida, sem conseguir respirar. Quando eu achava que eu ia desfalecer, ele me soltava um pouco e eu respirava. A única coisa que eu consegui pensar nesse momento é que de fato eu ia morrer. Não tinha mais como não morrer naquela situação. Eu pensava na minha mãe, pensava na minha vida e comecei a pedir para Deus me ajudar, se fosse para eu sair daquele momento, que Deus me desse forças. E comecei a pedir para ele, por favor, vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar. E foi quando ele me soltou. Quando ele me soltou para a gente conversar, ele falou assim: agora você vai confessar tudo que você fez, porque senão eu vou te matar. Aí ele ligou o celular com um flash na minha cara, toda sangrando, e começou a falar: você tinha um caso com fulano? Se eu falasse que não, eu apanhava. Então eu falava sim. E aquilo ele foi falando todos os nomes de pessoas que na cabeça dele ele criou que eu tinha algum caso. E eu fui concordando com ele, ele foi de certa forma se acalmando. Quando tudo isso acabou, ele falou assim: agora levanta e tira a roupa. Aí eu comecei meio que chorar. Ele falou assim: não fala nada. Você quer morrer? Levanta e tira a roupa. Porque você estava lá em São Paulo, não era isso que você estava fazendo? Pois agora você vai fazer comigo. Eu tirei a roupa, virei de costas para ele. Ele não quis. Ele pediu para que eu virasse de frente. E ele manteve relações sexuais comigo, ensanguentada, olhando para o meu rosto. Eu acho que isso é a pior parte, porque a gente convive com uma pessoa assim por tanto tempo que a gente não passa em nenhum momento na cabeça achar que um homem ou alguém que dizia que nutria algum tipo de sentimento por você é capaz de manter relação com você, olhando para você com o olho totalmente inchado e ensanguentado. Eu acho que de tudo que ele já fez comigo, as perseguições, tudo que ele fez, eu aguentei calada. Eu achei que ele era assim, que eu poderia mudá-lo, ou que ele um dia ia me esquecer e me deixar em paz. Mas ali, a hora que eu vi ele fazendo isso, eu tive a certeza que ele era um psicopata. E se algum dia existiu algum tipo de sentimento de pena por esse ser humano, morreu ali. Morreu. Porque eu sabia que ali não era ninguém, aquilo é um monstro. Esse homem é um psicopata que precisa se tratar, precisa ser preso para que ele não possa fazer isso com outras mulheres, como eu sei que ele já fez. Então você não seria a primeira vítima dele? Existem 11 processos criminais e penais abertos, né, assim, que já foram encerrados no nome dele, entre eles processos de Maria da Penha. Sabe, de outros relacionamentos que ele teve, que ele foi agressivo, mas que eu acredito que não tenha chegado no mesmo ponto que chegou comigo. E eu acredito que se ele continuar por aí, eu não serei a última. E eu ainda estou aqui para contar a minha história. Mas será que outras mulheres vão estar aqui também para contar?
Então, assim, para mim hoje é muito difícil estar aqui expondo tanto a minha figura pessoal quanto profissional, porque é muito difícil a gente pensar na exposição, no julgamento das outras pessoas, mas esse caso, ele não pode passar mais assim, sabe? As mulheres hoje vivem um mundo em que está cada vez mais difícil ser mulher. Porque se é uma mulher, ela veste uma roupa de um jeito, ela é isso, se ela veste uma roupa de um outro jeito, é aquilo, e os homens têm se achado no direito de que eles podem e têm o poder de dominar ou de tirar a vida, e só isso quem tem o poder é Deus. E Beatriz, como que você conseguiu fugir? Depois de tudo isso, né, que aconteceu, ele começou, de certa forma, a se acalmar na questão de agressividade, mas ele ainda estava muito certo de que ele iria tirar a minha vida. Tanto que ele me contou passo a passo de como ele faria isso. Ele queria ir para a fazenda em São Gabriel, que é do pai dele, né, da família dele. E eu comecei a convencê-lo naquele momento que não seria o ideal, e comecei a conversar com ele, porque de certa forma eu tentei manter um diálogo que eu ainda tinha esse poder sobre ele há algum tempo. Para salvar a sua vida. Para salvar a minha vida, porque a única coisa que eu entendi ali é que para eu sobreviver eu tinha que fugir. Então tudo que eu fiz foi pedir forças para Deus, para que eu continuasse tendo forças de conversar com ele. E aí foi quando a gente desceu para o piso inferior, porque era uma casa de 2 andares, um predinho, e a gente ficou conversando na parte inferior, onde eu comecei a dizer para ele que tudo que tinha acontecido era culpa minha, que eu merecia, que agora eu tinha aprendido a lição, que isso não iria mais acontecer, que eu não iria mais mentir para ele, porque na cabeça dele eu sou uma extrema mentirosa e sabe lá mais coisas que devem passar na cabeça dele. E eu fui concordando com ele, né? E falei pra ele, olha, se você me deixar ir na UPA, porque abriu meus supercílios e meu olho tava muito inchado, se você me deixar ir na UPA, eu vou dizer que eu tava saindo de casa e fui agredida, né? Eles vão cuidar de mim, e aí depois você me passa, me busca e a gente vai pra fazenda. E ele meio que começou a concordar com aquilo. Ele subiu, ele fez as malas, ele colocou as malas no carro, ele comprou, né, coisas para pomada para passar em mim. Mas assim, o cárcere privado estava em todo o tempo, porque ele estava em posse do meu celular, olhando todas as mensagens com todas as pessoas, olhando as minhas fotos, olhando tudo. E a conversa era sempre a mesma, de que eu tinha outros relacionamentos com outros caras e isso não parava. Aí isso foi, né, até 1h, 1h30 da tarde, que foi quando de fato eu consegui convencê-lo de que eu iria fazer isso, que era a melhor saída, porque as pessoas iam começar a me procurar. E aí ele concordou, né? Mas antes de ele me levar até a UPA, ele falou, não, tudo bem, eu vou te levar lá e de lá eu te busco e a gente vai pra fazenda. Mas tira a roupa de novo. E aí ele mandou eu tirar a roupa de novo. Ele transou comigo de novo e depois ele levantou e me levou pra UPA e ficou lá na porta. Sem o seu consentimento. Tudo sem o meu consentimento. Tudo sem meu consentimento. Porque ali naquele ponto eu não tinha como escolher se eu queria ou não queria. Eu tinha que fazer porque era a única forma de salvar a minha vida. Você estava refém, né? Eu estava refém dele. Entendeu? A única forma que eu tinha era concordar. Então eu concordei. E na UPA você conseguiu pedir socorro? Quando eu cheguei na UPA, eu tava com um capuz, um óculos que ele me deu para chegar até lá, um band-aid que ele tinha posto. E falei, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, tem uma pessoa que tá no carro lá atrás me olhando, eu preciso que vocês me levem até um lugar, porque eu fui agredida, né? E tirei o óculos. Aí foi quando todo o processo começou, eu acho que ali de fato foi quando a ficha caiu, que eu realmente tinha conseguido salvar a sua vida. Me salvar e salvar a minha vida. Você procura as autoridades? Como é que está os trâmites dessa situação? De lá da UPA, eu fui transferida para Santa Casa porque eu tive algumas fraturas no meu rosto, né, no meu olho, no osso interno do meu olho. Então eu tive que ir para Santa Casa, onde eu passei por vários procedimentos com neuro, com buco, com oftalmologistas. Vou ter que fazer um acompanhamento ainda de 2 meses para entender se essa fratura que eu tive no meu crânio, aqui na parte do olho, vai se calcificar sozinha ou se vai ser necessário uma cirurgia, né? Mas o que fica não é nem a dor física, mas sim emocional. Porque cada dia que passa, parece que ela intensifica mais. Você tá com medo? Muito medo, porque eu sei que ele tá por aí em algum lugar.
E ele me disse que se eu procurasse a justiça e ele fosse preso, que eu sabia que ele tinha recurso para, mesmo de dentro da cadeia, ele contratar alguém e mandar me matar. Ele tem poder aquisitivo e a família também. A família. A família tem poder aquisitivo, ele é um estudante de medicina, do segundo indo para o terceiro ano. Quer ser médico. Quer ser médico. Ele é formado em arquitetura e está fazendo medicina. Então, assim, esse homem ele não pode se formar e ser um médico, ele não tem nenhuma capacidade nem mental, nem física, para cuidar de alguém depois do que ele fez comigo. E Beatriz, o que você espera da justiça a partir de agora? Justiça. Espero que eles de fato façam o que tenha que ser feito, para que eu não precise estar aqui diante da mídia, diante das pessoas, do apelo social, para pedir algo que deveria ser feito sem que eu pedisse. Né? Ainda não existe um mandado de prisão para essa pessoa, ele ainda está por aí podendo fazer algo comigo. Eu não consegui voltar ainda para o meu apartamento por conta que eu tenho muito medo que ele possa fazer alguma coisa, porque ele sabe onde eu moro, ele monitorava as minhas entradas e saídas da minha casa. A única coisa que eu preciso é que de fato a justiça seja feita, que eu possa tentar ou que eu possa algum dia ter a minha vida de volta. Beatriz, é uma situação muito difícil, fico muito triste por conta que você passou, mas eu gostaria que dentro dessa sua força que você está tendo agora, pudesse passar para outras mulheres que estão até passando o que você passou e não tem essa coragem de sair ou de denunciar, e isso é muito importante, né? É muito importante. Inclusive, eu estou aqui hoje também por isso. Eu ouvi muitas pessoas até chegar até aqui nesse momento, porque a gente precisa romper o silêncio. Né? Hoje, muitas mulheres têm sofrido feminicídio por conta da vergonha, por conta do medo do julgamento, por conta do que os outros vão pensar, ou pela preocupação com a carreira profissional. E se esquecem que elas também são pessoas, que elas também têm a vida delas além disso, com a preocupação do que os outros vão dizer. Então, assim, eu tô aqui para dizer para você que se você está passando por isso, ou se você já passou por isso, você precisa ter força para romper o silêncio, porque o silêncio é o que está matando a gente. Beatriz, obrigado por ter falado conosco. Boa sorte para vocês. Nós vamos acompanhar esse caso com certeza. Nós já vamos cobrar as autoridades competentes, como a DEAN. E, gente, infelizmente, mais um caso de agressão extrema contra mulheres aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Aconteceu com a Beatriz, mas ela forte está relatando o ocorrido e nós vamos cobrar, por parte das autoridades, um rigor para que o autor venha a ser responsabilizado. Fique com Deus e até logo mais.